Quando falarem para você que a esquerda é culpada de tudo, eu vou deixar aqui esse vídeo aqui para vocês, o que essa matéria aqui diz. De acordo com o levantamento exclusivo da revista Congresso em Foco, dos 5 partidos com maior número de congressistas sob suspeito, 2 são de direita, PP com 35 parlamentares e PR com 19. Um é de esquerda, que é o PT, com 32, e 2 são de centro, PMDB, também com 32, e PSDB com 26. Então a ordem decrescente dessa sopa de letrinha fica assim: PP em primeiro lugar, que é a direita, né? Seguida do segundo lugar, que é PMDB e PT, que estão empatados. Então esse papo de falar, os esquerdistas, eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu votei no Ciro. Mas eles têm mania de falar, os esquerdistas são responsáveis pela destruição do país. Quer dizer, a direita está em primeiro lugar aqui. Então não é bem a questão de ser esquerda ou direita. Você não tem que ser esquerda ou direita. Você tem que ser contra os corruptos. Você tem que ser contra a corrupção. Você tem que ser contra o criminoso. Nós temos um juiz aí que foi pego em uma escuta telefônica manipulando a condenação do Lula. Quer dizer, como é que esse cara, que antes era visto como herói, né, até que veio à luz, aos fatos, e mostra um juiz agindo por debaixo dos panos. Então, se você tem amor à sua pátria, se você tem respeito à integridade das coisas, você tem que enxergar isso, cara. Sabe? Não podemos ficar aqui nessa guerra entre esquerda e direita enquanto esses caras estão no poder se banqueteando aí. Por conta da nossa briga aqui. Por conta dos nossos desentendimentos aqui. Porque um fala que a culpa é de um, outro fala que a culpa é do outro. Quando a gente vai avaliar mesmo, com sinceridade, você vê que todos os dois lados são culpados. Só que uma coisa é certa. Quando você fala de partidos da esquerda e partidos da direita, você tem que entender que há pessoas ali que não se sujaram. Podem ser poucas? Pode, mas a gente não pode incluir essas pessoas no pacote. A gente não pode dizer que eu não gosto do partido tal, mas ali tem pessoas boas. Eu, por exemplo, não gosto do PSOL, mas ali tem o Glauber, que é um cara que eu admiro, né? Da direita eu não sei quais as pessoas que podem ser admiradas, porque às vezes não estão em evidência. Mas também não teria problema nenhum em ver um cara da direita que bate de frente com o sistema, né? Existem. Mas a gente tem que ver se o cara segue uma ideologia, assim como da esquerda, se o cara segue uma ideologia, né? Como no PDT, a Tabata. Pô, a Tabata era uma pessoa que a gente admirava. Poderia ser até candidata a vice-presidente. Mas quando chegou no que implica a reforma da Previdência, a gente descobriu que a Tabata não estava em conformidade com o seu partido. Ou seja, o partido segue uma linha de ética, uma linha em que é pelo povo, né? Não que a reforma da Previdência não teria que ser feita, mas existia maneiras de fazer ela de uma forma mais justa, para a população. Porque veio a reforma trabalhista, né? O trabalhador que trabalha na escala 12/36 perdeu o seu feriado. Isso nunca mais voltou. Final de ano você está trabalhando, você não recebe mais. E qual foi a justificativa? Melhorar os empregos. Quer dizer, a reforma passou, o empresário se beneficiou e a população continua desempregada. Ou seja, é nítido que nós fomos enganados. Está óbvio que nós fomos enganados. Aí não me importa se você é de esquerda ou de direita. O que importa é que nós fomos enganados mais uma vez, fomos tapeados, né? E o que nós fizemos? Continuamos seguindo, acreditando nesses caras. Então, uma vez que o cara comete uma votação, ele tem que tirar o crédito dessa pessoa. Você não pode mais confiar. E foi o que aconteceu com a Tabata. Ela não é mais uma pessoa de confiança. O
O Frota não é uma pessoa de confiança só porque ele está vindo para o lado da esquerda agora. Ele não é uma pessoa de confiança. A Joyce não é uma pessoa de confiança. É tudo ressentimentos. Contribui para a gente observar o que está acontecendo? Sim. Mas ele nunca vai ser aceito por pessoas que viram o que no momento em que precisávamos dele, eles foram do outro lado. Esses porcos são assim, eu vou lá do outro lado para ver se tem lavagem para mim. Aí chega lá e ficam comendo a lavagem. Quando a lavagem acaba, eles começam a lutar contra as pessoas que davam a lavagem, para ver se ganham mais lavagem, mas não conseguem. Então eles tentam, pelo menos, comer alguma lavagem do outro lado, com os inimigos daquela pessoa. É exatamente isso, são porcos. São porcos. Pessoa que pega o dinheiro público, o dinheiro da sua saúde, né? Ele tira a sua vida, cara. Ele tira a vida da sua família. Todo mundo está cansado de ouvir isso. O cara que vai lá e rouba o dinheiro da saúde, o cara que vai lá, rouba o dinheiro das prefeituras, tira dinheiro da educação, o cara que faz isso, às vezes, com uma canetada, ele não rouba diretamente, mas ele manipula dados para que pareça que está tudo bem, que está tudo dando certo. Uma canetada, ele rouba muito mais do que o prefeito de uma cidade. Se você observar hoje, antigamente a passagem era 35 centavos no vale transporte. Hoje em dia, com R$8 você pega 2 conduções. Esse papo de bilhete único não cola, cara. Por quê? Porque no BRT não passa às vezes. Se você pegar o BRT 2 vezes, você vai pagar 2 passagens. Às vezes você pega, vai pegar outra condição, cobra de novo. A gente não tem controle. R$8 no salário que nós ganhamos hoje. Você gasta 8. Quanto é R$8 de porcentagem em relação ao salário mínimo que não aumenta? R$8, 2 ônibus que você pega, um para ir às vezes no centro comercial para pagar uma conta e voltar. Você gasta R$8. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não podia descontar nunca 2 passagens. Tinha que descontar só uma. Não podia ter tempo. Você gastou uma hoje, amanhã, quando você gastar, zerava. Para ser uma coisa justa, aí 2 passagens seriam a R$4. Cada ônibus levaria R$2. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho em relação ao preço do diesel. Então, é complicado. As coisas vão aumentando. Você vai no mercado, você vê coisas, é um absurdo. Você vai comprar roupa, é um absurdo. E a gente vai ficando para trás, cara. E cada dia a gente pensa que vai melhorando, vai piorando. Né? Outro dia eu estava fazendo uma matéria sobre o iFood. Né? Não concordo com as pessoas trabalharem de sol a sol para ganhar uma miséria. Mas foi no iFood que eu consegui isso, que eu consegui aquilo. Não baseie sua vida naquilo que você está vivendo. Você tem que basear em relação ao que está acontecendo no país. Não que você não tenha que ter gratidão por ter seu emprego, não é a questão. A questão é que a cada dia a remuneração está sendo mais injusta. Você não quer morrer de trabalhar, você quer conquistar, porque o mundo está exigindo que você mude. Você vai trabalhar em qualquer empresa, cara. Às vezes em pequenos empregos o cara já está pedindo inglês intermediário. Você abre a InfoJobs, você não acha emprego, cara, que se encaixe. Aí você vai ver aquelas pessoas que não têm segundo grau, que não tem. Imagina como essas pessoas vão arrumar emprego. Existem muitas coisas que impedem uma empresa de contratar. No tempo de crise, não é nem a aparência. Sabe o que impede da pessoa contratar? O seu estudo. Porque ela sabe que com o salário que ela está oferecendo, ela consegue achar um cara que tenha inglês, que tenha conhecimentos, tenha exigências que às vezes a empresa nem vai usar, mas eles estão colhendo os bons. E você, ainda que seja bom, você não é bom o suficiente para trabalhar num emprego que não ganha tanto assim. Vocês sabem do que eu estou falando. Aí, quando acaba essa massa, né? O cara que tem um currículo muito grande também, ele às vezes não consegue entrar numa pequena empresa porque não acreditam que esse cara vai ficar por muito tempo, também impede do cara arrumar emprego em uma área inferior, né?
Eu fico só imaginando o que seria do Brasil se o Uber não tivesse liberado. Parece que o Uber foi uma coisa feita, programada já para isso. Porque se não tivesse Uber, a gente ia ter uma guerra civil aqui. Imagina quantas pessoas desempregadas estão trabalhando no Uber. Imagina quantas pessoas desempregadas estão trabalhando no iFood. Se não existisse isso daí. Não que eu queira que seja dessa forma. Porque o cara que trabalha no Uber, ele tinha que ter mais direitos. O cara usa o carro dele, o cara usa a gasolina dele, o cara usa o tempo dele. A empresa só o aplicativo, filho. Só o aplicativo. Ele poderia estar ganhando muito mais ali. Pelo risco de vida que o cara corre por tudo. Poderia ter sistemas de proteção melhores para o motorista. Mas aí só ganhando, só ganhando, só ganhando, só ganhando. E aí a pessoa, para fazer um bom dinheiro, tem que trabalhar 12 horas. Tem, sabe? Ela tem que ganhar, trabalhar. Daqui a pouco vai piorar. Daqui a pouco a galera começa a pensar em dinheiro do Uber e aí acaba não valendo a pena mais trabalhar. Muita gente acha que não vale mais a pena. Começou de um jeito e termina de outro. Não mantém o padrão. Porque aumenta a quantidade de pessoas que quer trabalhar, com certeza eles veem o lucro, sabe? Então, cara, é complicado demais esse país. É muito complicado. Para você que está empregado, tem 20 anos de firma, você não consegue às vezes sentir, e você não precisa também sentir para entender o que está errado. Mas tem muita gente desempregada, cara. Estar desempregado é você chegar em casa e você não ter dinheiro para comprar a ração nem do teu cachorro, porque você não tem nem o que comer e nem dá de comer para os seus filhos. Então é uma tristeza terrível. Você não consegue alimentar sua família, você se sente um inútil, você não tem comida para dar para o cachorro, cara, que também é sua família. Você não tem dinheiro para nada, você não tem dinheiro para pegar uma condução para arrumar um trabalho. Você tem que pedir emprestado. Porque o que você tinha foi o dinheiro que você comprou o pão. E aí essas pessoas vão passando, vão vendo as outras empregadas. Você imagina final de ano, enquanto você está feliz aí, o cara está pensando, pô, mais um ano que eu vou ter que enfrentar. Será que eu vou conseguir emprego esse ano? Meu Natal foi uma droga, meu Ano Novo foi uma droga, mas enquanto um chora, o outro ri, né? Como diz Tim Maia. Um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Porque a desumanidade é terrível. E às vezes a família convida o cara porque sabe que o cara está numa situação difícil. E isso também pode ser humilhante, né? Que às vezes a gente vai fazer o bem, mas a pessoa se sente humilhada. Pior quando a família tem condições de ajudar e não se unem. Não pensa assim, poxa, fulano de tal está passando dificuldade. No mundo que nós vivemos hoje, é assim, o problema é dele. Ah, ele fez a escolha dele. Ah, quando ele estava com dinheiro, ele não pensou nisso. Não pensou naquelas pessoas, elas só veem o resultado que elas querem. Elas só procuram o resultado na mente delas do que elas estão pensando que é. Mas elas não sabem a realidade, os conflitos que estão naquela mente. Não sabem os desejos suicidas, os desejos de fazer uma besteira que às vezes está na mente daquela pessoa. E a família às vezes pode neutralizar isso se tiver um pouco mais de amor. Mas não, fica cada um preocupado com o seu umbigo. Cada um está preocupado com a sua vida. Cada um tem seus problemas. Não consegue entender que aquela pessoa está com um problema muito maior, que os seus problemas são tão inferiores. O problema dela é comida, é botar comida na mesa. E aí cadê aquele tio que ama o seu sobrinho? Cadê aquele avô que ama o seu neto? Cadê aquele irmão que ama o seu irmão, a sua irmã, que às vezes tem a condição melhor, ou às vezes não tem uma condição melhor, mas que consegue colaborar? Porque o Natal que nós estamos vivendo é um Natal hipócrita. O Ano Novo que nós estamos vivendo não é de desejo de felicidade nenhuma. É muito fácil você botar uma figurinha no Facebook e deseja a vocês um bom ano. Deseja a vocês um bom Natal. Eu estou cansado dessa hipocrisia. Na verdade, que é mais que você se exploda. Sempre é um ditado muito certo. As pessoas querem te ver bem, mas não tão bem quanto elas. Isso é um ditado muito certo. Só vê que você passou na prova aí, agora você é um sargento da aeronáutica, é um bombeiro, é um marinheiro. As pessoas a inveja já entra no coração. Pô, tô ficando para trás.
cara avançou. Aí vai lá, te desejo muito sucesso. Muitas vezes essa palavra não está carregada de verdade. Não está carregada de alegria. Às vezes pode ser que esteja, mas muitas vezes não está carregada de felicidade pelos outros. Porque muitas vezes a pessoa quer te ver bem, mas não melhor do que elas. É terrível, cara. É terrível. A que ponto o ser humano chega? A que ponto o ser humano chega? Então essa discussão que nós temos, às vezes a pessoa fala assim, você vai ficar falando de política. É necessário. É necessário nessa época. A gente tem uma ferramenta para poder tomar uma posição. Antes nós não tínhamos uma ferramenta de comunicação mundial, uma ferramenta que você consegue ver não dentro da caixinha, porque eu falo dentro da caixinha quando você está cercado de emissoras de televisão, e agora quando você sai dessa caixinha você olha para baixo e vê essas emissoras de televisão, tudo manipuladas por sistemas bancários, todas elas falando coisas que não tem nada a ver com a situação, com a realidade do país. Que a internet te tirou daquele mundinho, né? Aquela terra de Nárnia, aquele mundo de Pequeno Príncipe que vivia pendurado em um planeta, e fez você enxergar que a mídia é manipulada, que o sistema está comprado, e agora a gente tem que sair, agora a gente tem que consertar isso aqui, porque aqui fora também tem muitas opiniões distorcidas, tem muitas distrações, tem terraplanismo, tem outras coisas que as pessoas ficam discutindo, tem religião. Os caras discutir se a Terra é plana ou redonda, eu estou um pouco me lixando, para que a Terra seja plana ou redonda. Qual é a chance de você entrar num foguete e ver e comprovar isso? Não tem chance. O cara que nasce pobre vai virar astronauta, só 1 em 1 milhão. Uma chance em 1 milhão. Então eu estou um pouco me lixando se a Terra é plana ou redonda, que o pessoal fica perdendo tempo. Fica perdendo tempo com isso, cara. Então enquanto você está perdendo tempo com isso, o Brasil está aqui, pessoas passando fome, pessoas sofrendo, pessoas sofrendo na capital, imagina as pessoas do interior, né? Porque quando na capital liberam o Bolsa Família, no interior estão roubando o Bolsa Família. Cara, é um absurdo. Então, que tipo de preocupação a gente tem que não se deixar alienar? Não existe essa bosta de esquerda, direita, centro. O que existe é o quê? Políticos honestos e políticos corruptos. E políticos burros também. Porque tu pega o cara que é da Ku Klux Klan, porque o que está acontecendo é isso. Pega o cara da Ku Klux Klan e o cara da Ku Klux Klan vai ser o advogado do Nelson Mandela. No Brasil é o que está acontecendo. Tu pega um cara que foi acusado de se envolver com empresa de desmatamento e o cara vai ser ministro do meio ambiente. É isso que está acontecendo. Botou o cara da Ku Klux Klan para proteger o negro. Vai dar ruim. É exatamente isso. Não tem onde tirar nem pôr isso aqui, cara. É exatamente como eu disse. Infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso, cara. Então vamos avaliar os políticos, cara. O que esse cara está fazendo de errado? Isso vai além do que você acha. Isso é a verdade. Vamos ver os dois lados. O lado preto e o lado branco. Vamos ver os dois lados. Bota aqui o cara aqui. O que esse cara já fez de errado? Com quem esse cara está conectado? Meu irmão, tem parte podre. Não é de confiança. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Eu sempre falo o que a Bíblia diz. Árvore ruim não dá bons frutos. Nem árvore boa dá maus frutos. Por isso que eu acho que o político que uma vez foi corrupto, ele nunca mais tinha que estar na política. Mas não, estou pagando meu crime. Eu doei cesta básica, eu fiz trabalho comunitário. Você explode o seu trabalho comunitário. Você tem que estar preso. Você tinha que estar atrás das grades. Que quando você mexe naquele dinheiro ali, você mata pessoas no hospital, você mata pessoas de fome. Porque o cara tocar no dinheiro público, ele não mexe sozinho, cara. Não é como você chegar e furtar uma coisa. Tem muita gente junto com você naquele roubo. Tem muita gente botando a mão junto contigo. E aí quando a polícia pega, é um tal de nego fugido. Eles são tão traíras que eles vão filmando o outro para que, se caso der ruim, eles tenham uma maneira de se proteger.
e querer a delação premiada. Eles são tão sujos e traídos que eles traem eles mesmos. O cara já tem uma filmagem aqui, né? É uma frase que melhor mostra isso aqui. É essa aqui, ó. Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos. É exatamente isso. Os que são seus instrumentos são pessoas que são aliadas, não são amigos. São pessoas que ela usa para conseguir o que elas querem, né? Então são instrumentos. E são esses que eles se propõem a se zelar para que amanhã depois, se eles se tornarem inimigos, adversários, eles não eram amigos mesmo, eles eram apenas instrumentos. Então você tem que ter aqui a sua resguarda, filmagem, delações. É assim que o Brasil está vivendo, de delações. O Brasil está vivendo de traições. Se não tivesse delação, cara, ia acabar essa palhaçada. Não tem delação, não quero saber o que você tem para falar, não. O bandido falar não tem problema, não. Você vai ser pego para pagar o preço, né? Vai ser pego para Judas. Você vai ficar na cadeia, apodrecendo, para servir de exemplo. Para servir de exemplo. O próximo que botar a mão não tem delação, não tem nada. Botou a mão, não quero saber se tem filmagem. Ah, não, que com a delação a gente vai pegar mais pessoas. Não, pega os que tem e vai botando na cadeia. Porque vai um delatando o outro, daqui a pouco tá todo mundo solto. O que acontece no Brasil é isso. Bota ele ali, esse aqui vai pagar o preço. Miserável, vai pagar até pelo que não fez. Vai pagar o preço ali. E aí acaba essa palhaçada, né? Ah, vou delatar para me ter condições de vida. Tá bom, então bota 100 anos de cadeia. Aí você delatando, você só paga 99 anos. Tem que ser mais ou menos assim, né? Então, cara, é uma trairagem dos infernos.